Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Rodrigo Rossi, sou o professor que vai trabalhar com vocês a parte de nutrição animal. Nós já estamos aí com a disciplina em andamento, vocês já estudaram até esse momento anatomia e fisiologia animal com a professora Inês, estudaram melhoramento animal com o professor Leandro e agora nós vamos estudar um pouquinho de nutrição animal dentro da disciplina de zootecnia. Bom, antes da gente começar a discutir os aspectos próprios da nutrição animal, a gente vai fazer uma breve revisão aí sobre a relação do homem com os animais, né? Então, se vocês já viram isso em alguma outra disciplina, eu já peço desculpa de antemão, mas essa modalidade de ensino à distância aí dificulta a comunicação entre os professores e a gente às vezes pode sobrepor algum conteúdo aí, então não custa relembrar, né? Se você já viu, né, encare isso como uma revisão. Se você não viu, né, é um aprendizado novo. Bom, você já deve ter ouvido falar que os homens pré-históricos aí eles deixaram algumas marcas em cavernas, né, chamadas de pinturas rupestres, e existem pinturas rupestres que datam aí de aproximadamente 120 mil anos antes de Cristo. E em algumas cavernas na França e na Espanha, né, já há a descrição ali através de imagens, que são as pinturas rupestres, de uma relação entre homem e animal, né? De alguma forma ali aqueles homens estavam domesticando os animais. Então notem vocês que naquele período ainda não tinha escrita, então a gente não sabia de fato o que significa aquela pintura, mas a gente sabe que é uma relação de criação ali, né? Eles mantinham os animais próximos para interesse próprio. Mais ou menos no ano de 10 mil antes de Cristo, no Egito, já há relatos de cães convivendo como animal doméstico, né? Então a gente vê bastante a questão do gato, né? Hoje no Egito, várias imagens de gato, mas também uma das mais antigas que se tem relato é a convivência dos egípcios com os cães. Um pouco mais recente, 5 mil anos antes de Cristo, né, também foram encontrados lá em escavações arqueológicas no Iraque animais esculpidos em pedra. Então já demonstra que os animais para aquela civilização, para aquela população, tinha alguma importância. E também foram encontrados alguns manuscritos lá na região do Iraque, descrevendo a árvore genealógica de equinos. Então o equino ele era um animal, ainda é, né, um animal de estimação, mas um animal de trabalho e com valor agregado desde muito tempo. Então o Iraque é traz um dos registros mais antigos que a gente tem aí na história. Bom, por volta do ano 3100 a.C., né, foram encontrados relatos da prática da ordenha. Então sabe-se que mais de 3 mil anos antes de Cristo, algumas civilizações já faziam a ordenha de vacas, de cabras e ovelhas e utilizavam o leite para consumo. Então notem vocês que o consumo de leite ultimamente tem ganhado algumas polêmicas, algumas pessoas, alguns pseudo-estudos têm questionado se o ser humano deve ou não tomar leite animal, né? A gente sabe que essa prática ela é uma prática bastante antiga e a civilização ela vem se desenvolvendo consumindo leite desses animais. No ano de 1900 a.C., no Código de Hammurabi, foi encontrado também relatos sobre a descrição, né, de uso de pastagens, comércio e hábitos de animais. O Código de Hammurabi, vocês devem ter ouvido falar de um ditado
bastante conhecido dele, que diz olho por olho, dente por dente. Então, nesse mesmo código que traz esse ditado de olho por olho, dente por dente, também traz uma série de descrições ali sobre os hábitos e costumes da população, de como eles deveriam se portar. E por volta do ano 1500 a.C., também lá no Egito, foi descrito que a cegueira noturna ela era causada por uma deficiência dietética. Então, alguns médicos, pesquisadores lá do Egito, de 1500 anos antes de Cristo, prescreviam o consumo de fígado cru para curar a cegueira noturna. Naquele momento eles não sabiam, mas o fígado é rico em vitamina A, que é o que causa a deficiência da vitamina A é o que causa o escorbuto, que vocês já devem ter estudado, provavelmente na quinta série, e vocês devem rever isso mais para frente também, ok? Bom, por volta do ano 680 a.C., na cidade de Olímpia, na Grécia, um dos primeiros relatos de competição que a gente tem notícia é a corrida de cavalos. Então, lá onde surgiu a Olimpíada, que a gente conhece hoje, um dos primeiros esportes que participaram daquelas competições foram a corrida de cavalos. No século V a.C., então por volta de 500 e poucos anos antes de Cristo, um historiador, geógrafo grego chamado Heródoto, em um dos seus relatos, enquanto ele visitava ali a campos de batalha, etc., ele percebeu que o crânio dos gregos, do qual era a sociedade que ele fazia parte, era um crânio muito mais forte do que o crânio dos persas, que era uma outra civilização que vivia naquela região. E o Heródoto, naquele momento, ele já relatou que essa diferença ela possivelmente estava associada aos hábitos alimentares dos gregos e ao trabalho. Então os gregos eles ficavam muito mais tempo ao sol, em trabalhos braçais ao sol, do que os persas. Então eles com isso desenvolviam esse crânio mais forte. Hoje a gente sabe que estar exposto ao sol auxilia na absorção de vitamina D, a produção de vitamina D. E a vitamina D, por sua vez, auxilia na absorção do cálcio. Então, possivelmente, essa dieta dos gregos e o fato deles estarem mais expostos ao sol fazia com que o crânio deles, na visão de Heródoto, fosse muito mais forte que o dos persas. Também neste século, lá na Grécia, Hipócrates, que é considerado o rei da medicina, ele descreveu que todo o alimento tinha um nutriente essencial. Nós sabemos hoje que os alimentos têm mais de um nutriente, mas ele descreveu naquele momento que se alimentar e se alimentar bem era bom porque ali tinha nutriente essencial, que todo mundo precisava dele. Então existe uma frase famosa de Hipócrates que diz: faz do teu remédio o teu alimento, e do teu alimento o teu remédio. Então até hoje a gente ouve falar que a gente tem que se alimentar bem. Então a gente fica doente, qualquer que seja doente, doença ainda mais nesse tempo de pandemia. A alimentação ela é muito importante. Comer não só em quantidade, mas em qualidade. E qualidade não significa comer comida cara, mas sim comer comida diferente, variada. Bom, a Bíblia, por sua vez, é um livro que muitos de vocês conhecem. Ela começou a ser escrita no Velho Testamento há aproximadamente 1500 anos antes de Cristo e se estendeu até o primeiro século depois de Cristo. Então lá no Velho Testamento
E no Novo Testamento a gente encontra algumas menções sobre animais, né? Então no Velho Testamento, por exemplo, a gente ouve falar sobre os cavalos de Salomão. Na Bíblia, dependendo da sua religião, você sabe que a Bíblia ela não recomenda o consumo de carne de suíno, pois naquela época o suíno era um importante transmissor de algumas doenças. E como eles não sabiam como lidar com isso, era melhor proibir do que orientar um processamento adequado dessa carne. E o mesmo vale para animais mortos, né? Então a Bíblia pede que as pessoas se afastem de animais mortos, mas no intuito de não pegar doenças que para aquela época eram desconhecidas do homem. Já mais recente, no século XVI, nós temos aqui um pesquisador italiano, tem variadas traduções para o seu nome, né? A que a gente vai utilizar aqui é Santoro Santorio, que viveu entre 1561 e 1636. Ele tem um experimento famoso, de pouco valor científico, mas que ficou muito conhecido. Então, durante 30 anos, Santorio, ele se pesou diariamente. Ele pesou todo o alimento que ele iria consumir. E ele também pesou toda a sua urina e toda a sua fezes. Então, ele conseguia com isso entender que parte do que ele consumia ficava retido no seu corpo, ou acumulava, ou era utilizado pelo corpo para alguma coisa que ele não soube explicar naquele momento. E esse experimento de Santorio foi considerado um dos primeiros estudos metabólicos conduzidos. Óbvio que hoje repetir esse tipo de experimento é de pouco valor, mas para aquela época foi bastante inovador, ainda mais pela duração de 30 anos. Um outro pesquisador chamado Ulisse Aldrovani, ele fez um experimento adicionando na alimentação de pintinhos casca de ovo. E ele verificou que os pintinhos que consumiam casca de ovo cresciam mais, né? Então hoje a gente sabe que é por causa do cálcio. Mas para aquela época, na Idade Média, século XVI, isso era algo muito inovador. Já no século XVIII, um outro pesquisador chamado Lázaro Spallanzani, também italiano, ele fez também um famoso experimento do qual ele pegava pequenos pedaços de carne e de pão, colocava dentro de um saco de pano, costurava esse saco para que o alimento não caísse, amarrava com uma linha aquele saquinho e engolia. Ficava com aquele saquinho de pano com carne e pão ali dentro durante um tempo e depois ele puxava a cordinha de volta e avaliava aquele alimento. Então ele pesava, ele avaliava o aspecto e percebia que o alimento ele voltava parcialmente digerido. Então esse também foi considerado um dos primeiros estudos sobre nutrição já desenvolvidos. No século XIX, um pesquisador francês ele resolveu alimentar cães com determinados tipos de alimentos diferentes. Então ele pegou alguns cães e tentou alimentá-los apenas com óleo, ou apenas manteiga, ou apenas açúcar, nada além desses alimentos, ou um ou outro. E ele percebeu que esses cães que eram alimentados exclusivamente com um alimento gorduroso, ou açúcar, por exemplo, um carboidrato, esses animais morriam. Por outro lado, animais que eram alimentados com alimentos ricos em nitrogênio, como a carne, por exemplo, estes sobreviviam. Então hoje a gente sabe que comer apenas carne, né, pegando esse exemplo de experimento, é possível sobreviver porque nós conseguimos extrair a energia da carne. E aí com isso o corpo consegue se manter ativo.
Por outro lado, consumir só óleo, só manteiga ou só açúcar não permite com que a gente tenha todos os nutrientes necessários ao nosso desenvolvimento e funcionamento. Então, com o tempo, apesar de haver energia, o animal acabava morrendo porque faltava alguns nutrientes essenciais. Bom, no século XX, já agora na década de 30, né, muitos de nós não haviam nascido, mas é muito próximo se a gente pensar que nós começamos a estudar a história 120 mil anos antes de Cristo, né, então década de 30 é bem recente, ao relato dos primeiros experimentos com vacas de leite. Então, alguns pesquisadores, eles ofertavam para esses animais ração contendo um ou vários elementos e começaram a perceber que esses animais produziam diferente de acordo com o que elas consumiam. Na década de 40, onde já havia o conhecimento de aminoácidos, vitaminas e minerais, então começaram os estudos para fazer o que a gente chama hoje de nutrição de precisão. Agora mais recente, no século XXI, o que está no auge é a nutrigenômica, que é a mistura do estudo da nutrição com a genética. Vocês acabaram de estudar melhoramento genético e ela é importante, vai ser importante na nossa discussão agora. Então a nutrigenômica, ela vem para tentar explicar algumas coisas que apenas a nutrição não consegue. Então, por exemplo, porque duas pessoas consumindo a mesma quantidade de chocolate, por exemplo, uma consegue manter o peso ou às vezes até emagrecer, e a outra, só de pensar num bombom, já ganha 1 quilo, 1,5 kg. Então isso pode ser explicado pela nutrigenômica. E no futuro, né? O que nos reserva o futuro para a nutrição? Né? Muitas coisas ainda estão para descobrir. Notem vocês que ao longo dessa história que nós acabamos de percorrer, muito se evoluiu, especialmente no tempo mais recente. Para o futuro, vocês serão responsáveis por desenvolver novas técnicas e novos conhecimentos acerca da nutrição animal. Bom, independente do que for acontecer no futuro, o que nós precisamos pensar é que hoje, no ano de 2021, o planeta Terra possui 7 bilhões e 800 milhões de pessoas que precisam consumir, se alimentar diariamente. E de acordo com a ONU, esse número em 2050 vai ser de 9 bilhões e meio de pessoas. Em apenas 30 anos, nós vamos ter um acréscimo de 2 bilhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, desde quando o mundo é mundo, o planeta Terra ele foi ter 1 bilhão de pessoas por volta do ano 1800. O Brasil já tinha 300 anos que era descoberto. De 1800 até agora, nós multiplicamos por 8 o número de habitantes no planeta Terra. Nós vamos aumentar muito mais nos próximos anos. Então nós vamos precisar alimentar muito mais pessoas. E vocês, como futuros técnicos, serão responsáveis por garantir que todo mundo tenha comida em quantidade e qualidade adequada na mesa. Mas isso demonstra um enorme potencial de crescimento para a atuação de vocês. O mercado de trabalho reserva para vocês grandes perspectivas, excelentes oportunidades, desde que você se destaque com relação ao restante. Bom, nem tudo são flores. Dessas quase 8 bilhões de pessoas que temos no mundo agora em 2021, cerca de 820 milhões de pessoas passam fome anualmente. Então quase 1 bilhão de pessoas não conseguem ingerir a quantidade mínima de alimento em quantidade e qualidade necessária para a sua sobrevivência. Então nós temos um percentual enorme da população que passa fome todos os dias.
Sei que muitos de vocês imaginam isso lá na África, em algum lugar distante. Mas aqui na nossa cidade, nós temos um contingente muito grande de pessoas que vivem nessa situação. Desses 820 milhões de pessoas que passam fome, cerca de 9 milhões de pessoas irão morrer todo o ano de fome. 9 milhões de pessoas não vão ingerir nutrientes suficientes para se manter vivo. Quem dirá estudar, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Então, 9 milhões de pessoas vão morrer de fome todo ano. Se a gente fizer uma conta rápida, isso dá quase 25 mil pessoas por dia morrendo por não ter o que comer. Se a gente fizer uma conta por hora, isso dá quase 1.000 pessoas por hora que morrem de fome no mundo. É um percentual muito grande. Se a gente imaginar que não falta alimento para essas pessoas, o que falta é o acesso a elas. Então, pensar em nutrição animal, pensar em produção vegetal, animal, é também pensar não só na produtividade, mas como fazer esse alimento a chegar a essas bocas que não conseguem comer o que está sendo produzido. Vocês são responsáveis por ajudar a desenrolar essa falha. Bom, quando eu penso no que uma pessoa precisa consumir todos os dias, muitas das vezes a gente vai lembrar dessa pirâmide. A pirâmide que diz a proporção do que deve conter na nossa dieta. Se eu pensar isso numa pirâmide, a base dessa pirâmide, que é a parte que sustenta ela é constituída de farinhas, massas, alimentos energéticos, à base de carboidratos. Então, a maior parte dos alimentos que nós consumimos deve vir de origem farinácea. Um pouco acima dessa pirâmide, nós vamos encontrar dois grupos importantes de alimentos que devem compor a nossa dieta, em menor quantidade do que os carboidratos oriundos de farinha e de massa, que são os vegetais e as frutas. Então, vegetais e frutas seriam a segunda parte importante da nossa dieta. Logo acima dos vegetais e das frutas, temos as proteínas. Proteínas de origem animal. Carne vermelha, carne branca, peixe, ovos, leite, queijo, iogurte. Então, todos esses alimentos devem participar da nossa dieta. E isso tem a ver com a nossa disciplina. É essa parte da pirâmide que nós vamos tentar prover para a nutrição da população mundial. E lá no topo, por último, mas não menos importante, nesse caso quantidade não significa importância, então lá no topo nós temos os óleos, azeite, azeitona, o óleo contido no próprio alimento. Então ele é a última parte da nossa pirâmide alimentar. Bom, muitos de vocês já ouviram falar em dietas veganas, vegetarianas. Nós só devemos lembrar que se você opta por por uma dieta à base de vegetais, algumas limitações serão inerentes a essa decisão. Então, quando eu penso lá em proteína, lembra daquele experimento que foi feito com cães? Cães que foram alimentados apenas com óleos, com açúcar e morreram? Mas quando foram alimentados com nitrogênio, alimentos à base de nitrogênio sobreviveram? E isso daí é possível se a fonte de nitrogênio for de boa qualidade. Quando eu penso em proteína animal, ela apresenta de 95 a 100% de digestibilidade. Ou seja, quase tudo que eu como, eu vou absorver, eu vou digerir, eu vou quebrar, mas eu vou proporcionar disponibilidade para o meu organismo. Por outro lado,
a proteína de origem vegetal, ela possui apenas 85% de digestibilidade. Do que foi digerido, 90% da proteína animal ela vai ser absorvida. Ela vai cair na sua corrente sanguínea e vai ser utilizada. Da proteína vegetal, apenas 60 a 70%. A proteína de origem animal é tida como de alto valor biológico, pois ela possui uma variedade grande de aminoácidos que são importantes para nós. As proteínas de origem vegetal possuem limitado tipo de aminoácido, ou seja, as plantas, quando produzem a sua própria proteína, elas vão utilizar os aminoácidos que interessam para elas montar a sua proteína. Então, aquele aminoácido que não importa para ela não vai ser incorporado na sua proteína. E esse aminoácido pode faltar para a gente. Bom, quando eu como um pedaço de carne, além da proteína, eu também estou ingerindo gordura saturada e colesterol. Mas quando eu estou ingerindo um alimento de origem vegetal, pensando na proteína, eu também estou ingerindo carboidratos, fibras, minerais e vitaminas. Então notem vocês que um não é melhor do que o outro. Um complementa o outro. Se você opta por uma dieta vegetariana ou vegana, você deve lembrar que alguns nutrientes lhes serão caros. Por exemplo, o cálcio. O cálcio ele está muito presente no leite, mas ele, apesar de estar em grande quantidade no brócolis e no grão de bico, ele é menos absorvível. Então, recomenda-se para quem adota uma dieta vegetariana que consuma ao menos 3 copos de leite por dia. Um outro nutriente que é caro é a vitamina B12. A vitamina B12 ela está presente em grande quantidade em carne vermelha, mas também está presente em outras carnes, nos ovos e no leite. Quem não consome nenhum desses produtos, como os vegetarianos, eles devem de alguma forma incluir ovos e leite na sua alimentação. Se forem muito radicais, como os veganos, eles devem comprar a vitamina B12 na farmácia e ingerir. Lembrando que a vitamina B12 disponível hoje nas farmácias, elas são produzidas a partir da carne. Um outro nutriente importante presente nos alimentos de origem animal é o ferro. Não consumir ferro gera uma deficiência que pode resultar em anemia. As carnes são a principal fonte de ferro que nós temos. Nós temos o feijão. Quantos de vocês, a mãe não cozinha numa panela de ferro, a avó cozinhava numa panela de ferro que dizia que era para deixar o feijão mais rico. O feijão já é rico em ferro. Cozinhar numa panela de ferro pode até acrescentar alguma coisa, mas esse ferro é de baixa absorção. Apesar de estar presente, o organismo não consegue utilizá-lo. Para tentar utilizá-lo, nós devemos consumir juntamente alimentos que contenham vitamina C. Daí, muito frequentemente, muito comum, quando se consome uma feijoada, também se consumir uma laranja. A laranja é a fonte de vitamina C e o feijão é a fonte de ferro. Apesar que feijoada não foi um bom exemplo de um prato vegetariano, Vocês devem concordar comigo. E um último nutriente é a própria proteína, como nós já descrevemos. Então, a proteína de origem animal ela é mais completa, de alto valor biológico e de melhor absorção. As proteínas vegetais não são tão completas do ponto de vista de perfil de aminoácidos e elas são de menor digestibilidade. Então, o consumo de produtos de origem vegetal, à base de proteína, como a soja, por exemplo, deve ser consumida numa quantidade muito superior para suprir
a parte que um bifezinho supriria de uma maneira mais fácil. Bom, até agora nós discutimos a parte da nutrição, mas nós falamos lá no início que a nutrição sozinha não resolve muita coisa. Então essa imagem é uma imagem clássica de frangos de corte. Notem vocês que em 1957 nós tínhamos um perfil de frango, em 1978 esse perfil mudou um pouco e agora mais recentemente, no século XXI, esse frango está tudo diferente. Mas o que causou essa mudança? Foi o uso de hormônio, que antigamente não usava e hoje usa? É lógico que não. É proibido o uso de hormônio na avicultura. Mesmo porque nem vale a pena. Hormônio é algo muito caro e daria muito trabalho aplicar em todas as aves. Então, o que fez essa evolução é a genética aliada à nutrição e à sanidade. Notem vocês que aquele pintinho que nasceu lá em 1957, ele era muito mais susceptível a morrer nos primeiros dias. O pintinho que nasce hoje, ele já nasce bem mais pesado. E esse animal, ele logo que nasce já recebe uma vacina. Então esse animal, ele já começa a desenvolver um sistema imunológico forte para enfrentar o que está por vir. Aos 28 dias, aquele animal de 1957 pesava apenas 316 gramas. O animal de hoje, com 28 dias, ou seja, menos de um mês, ele está pesando mais de 1,5 kg. Aquela ave de 1957, ela gastava muito mais espaço, muito mais ração e muito mais água para produzir. Esse frango de hoje, esse frango moderno, ele é criado em galpões climatizados, num ambiente estritamente controlado, onde a sua alimentação é bem balanceada e bem pensada. Aos 56 dias de vida, aquele franguinho de 1957, ele ainda nem estava pronto ainda para o abate, porque ele não tinha nem 1 quilo de vida, 1 quilo de peso vivo. E esse franguinho alimentava só 2 pessoas, porque eu vou descartar um monte de coisa desse animal, cabeça, penas, vísceras, né? Então não vão ser utilizados para o consumo. O frango de hoje, pesando mais de 4,5 kg, ele vai alimentar mais do que 4, 5, 6 pessoas, dependendo da fome. Então esse animal ele é muito mais eficiente. E lembrando que esse frango ele nunca recebeu hormônio. Então, gente, essa foi a nossa aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado e façam o exercício que está nas orientações. Um abraço e espero revê-los na próxima semana.